telão o tema desta noite, dentro da série Preparando-me para o Natal. Nós estamos nos preparando para um Natal consistente, firme, profundo, que nós possamos ser boca de Deus, que nós possamos ser instrumentos de Deus para as pessoas que estiverem à nossa volta, e também que nós tenhamos mais intensidade nesta comemoração, mais conhecimento. Tema de hoje, no telão, a revelação de Jesus Cristo. Diga, a revelação de Jesus Cristo. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo é o que nós vamos receber nesta noite. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, Pai de amor bondoso, Pai dos nossos espíritos, Rei que reina, soberano das nossas vidas, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu és grande, porque os teus feitos são tremendos, as tuas maravilhas são incontáveis, os teus milagres, quem pode enumerar, Senhor? Eu mesma, Jesus, tenho experimentado destes milagres, e recentemente, Senhor, vi a tua glória manifestada em minha vida, em minha casa. Te louvo por esta hora bendita, Senhor, hora em que tu falas pela tua palavra, e hoje, através do livro do Apocalipse, o Senhor vai se revelar ainda mais àqueles que são teus filhos, chamado teu povo, para que saibam a quem servem, a quem seguem, a quem cultuam, a quem vão festejar agora, Senhor, no dia 25. E tudo nós queremos fazer, sempre, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, pastora Silmara. Obrigada, Tiago. Meus irmãos queridos, santos preciosos de Deus, família bendita do Pai sobre esta terra, mais que vencedores. O livro do Apocalipse, que significa exatamente as revelações do Senhor para a sua igreja, este livro nos oferece a mais profunda revelação de Cristo em toda a Bíblia Sagrada. Divinamente inspirado. Você sabe que o título é o propósito de todo o livro. Revelação de Jesus Cristo. Todo o propósito do livro de Jesus Cristo do livro do Apocalipse, é revelar Jesus Cristo. O livro do Apocalipse contém mais de 70 nomes, títulos, manifestações, características de Jesus. Vocês sabem que muitas pessoas que leem, ou quando leem o livro do Apocalipse, se detêm apenas nos símbolos, nas figuras do livro. É verdade que alguns desses símbolos, algumas dessas figuras são assustadoras. Nós encontramos lá a figura de um dragão com 7 chifres e 7 olhos, uma besta escarlate, uma meretriz, Babilônia. Então, estes símbolos existem no livro do Apocalipse, porém eles não são a base do livro. Por isso o que nos importa não são estes símbolos que alguns têm tanto medo por não saberem o que eles representam. Mas o que nos importa é a essência do livro, que é compreender quem é o Deus da Bíblia Sagrada. Quem é aquele que você e eu chamamos de meu Deus, meu Senhor. Vamos voltar ao Apocalipse 1:1, por favor, que diz, revelação de Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, versículo 1, o primeiro nome que se identifica aqui, e que ele próprio se identifica, é Jesus Cristo. Então, quem está falando é Jesus Cristo. Quem está mostrando toda a revelação é Jesus Cristo. Quem vai falar dele próprio durante todo o livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Se hoje você receber mais revelação dele, será a revelação do próprio Jesus Cristo.
Versículo 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João atestou a palavra de Deus. Jesus é a revelação e Jesus Cristo é chamado também de a própria palavra de Deus. Porque tudo que João viu foi Jesus quem lhe mostrou ou falou. Jesus é a revelação, Jesus é a palavra de Deus. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Veja aqui, Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. É outra expressão para Jesus, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Outro nome de Jesus. Então veja, você está caminhando por alguns versículos do capítulo 1 e você está vendo a revelação de quem é o Deus que você está conhecendo como seu Deus, Jesus Cristo. Versículo 8. Eu sou, quem é que está falando mesmo? Jesus. Ele diz, revelação de Jesus Cristo. É a palavra dele, é ele que está se revelando em todo o livro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só neste versículo você encontra várias expressões, nomes e manifestações de Jesus. Ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz Senhor Deus, aquele que é, este é Jesus. Aquele que era, este é Jesus. Aquele que há de vir, este é Jesus. O Todo-Poderoso, este é Jesus. Então você veja que o livro do Apocalipse vai revelando Jesus de diversas formas, expressões, títulos e manifestações, não é? Então são mais nomes de Jesus. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros. Voltei para ver quem falava comigo. Aqui, Jesus é identificado como um Deus que fala. Jesus fala. Jesus tem boca. Jesus se comunica conosco. Diga, Jesus fala. Quantas vezes você já ouviu Jesus falar com você? Várias. E ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. Você está agora com o seu coração aberto? Seus ouvidos espirituais estão atentos? Jesus está falando com você. João virou para ver quem que falava com ele. Amém? Então, é um Deus que se identifica agora, que fala. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Outro nome de Jesus. Filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Versículo 18. E aquele que vive, outra expressão pela qual Jesus é conhecido. Aquele que vive, diga, Jesus é aquele que vive. Ele disse assim, estive morto. Ele também é conhecido como aquele que esteve morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você aprendeu aqui, domingo próximo passado, que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Os 7 candeeiros de ouro, as igrejas que existem na terra. Então, diz que ele é aquele que conserva na mão. Aqui Jesus é aquele que tem na sua mão o controle dos anjos, das estrelas da igreja, os líderes da igreja, e ele tem também o controle das igrejas todas. Ele é aquele que tem na sua mão todos os ministérios. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Agora quem está dizendo é Jesus, conhecido aqui como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Amém? Aquele que esteve morto e tornou a viver. Este é Jesus. Jesus é conhecido como morreu, mas ressuscitou. O primeiro e o último. Não. 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem está falando mesmo?
Jesus. Aqui Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra. Quando Jesus fala, corta para todo lado. Esta palavra é poderosa, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Separa a alma de espírito. Põe a carne no lugar da carne, o espírito no lugar do espírito. Ela é apta até para discernir intentos do coração. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei o do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Aqui Jesus é este maná escondido, que tipifica algo que será revelado ao vencedor. Você é mais do que vencedor. Diga, Deus tem algo preparado que eu ainda não conheço. O maná escondido. Diga, este é Jesus. Ele vai revelar-se mais lá na frente, na Nova Jerusalém. Muito bem, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Isto foram cartas escritas a pastores de igrejas locais. As 7 igrejas locais do livro de Apocalipse, elas conseguem incluir todas as igrejas existentes cristãs na face da terra. São 7 igrejas, cada característica de uma completa a outra, e aí nós nos encontramos nestas igrejas. E ele diz, escreve ao anjo da igreja em Tiatira, estas coisas diz o Filho de Deus. Aqui Jesus é chamado na manifestação de Filho, Filho de Deus. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, Ele é que se dará, nós não teremos nenhuma dificuldade, Ele vai se entregar, nós teremos acesso constante, contínuo, visualmente, presencialmente, estaremos diante de Jesus, a estrela da manhã. Cada uma dessas expressões está falando de uma manifestação de um só, Jesus Cristo. O livro do Apocalipse inteiro fala de Jesus. Você já viu aqui quantos nomes, quantas expressões nós encontramos e estamos apenas no capítulo 2. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Se você quiser saber, vá lá, Isaías. Não é o tema de hoje, mas cada um desses Espíritos de Deus são manifestações da plenitude de Deus. E ele tem as 7 estrelas. Você já sabe o que são as estrelas. As lideranças que recebem a revelação de Jesus Cristo. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo. Agora Jesus é chamado de o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então aqui Jesus é apresentado como santo, como verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, cada um desses detalhes que nós estamos lendo aqui, está revelando Jesus, seu caráter, suas qualidades, suas virtudes, suas características, suas manifestações, seus títulos, seus nomes, mas isto tudo se refere a um único ser, um único Deus. Jesus é o único Deus. Versículo 12 diz assim, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quer dizer que Jesus aqui se apresenta com alguém que vai revelar um novo nome. E glória a Deus que este novo nome de Jesus você tem acesso e eu também tenho acesso. Os nossos olhos estão iluminados. Tudo que Deus tem para nos revelar, Ele vai nos revelar. Cada coisa a seu tempo. Apocalipse, versículo 14, 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o... Olha que coisa linda, estas coisas diz o, é um nome,
O amém é um nome. O nome de quem? Jesus é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então veja que outro nome de Jesus é amém. Outro nome é testemunha fiel. Outro nome é o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação. Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, outro nome de Jesus: Santo, Santo, Senhor Deus. Jesus é o Senhor Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o que era, Jesus é o que é, Jesus é o que há de vir. Versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui, tu és digno, Senhor e Deus nosso. Jesus é o nosso Senhor e Deus nosso. Jesus é digno. Digno é uma característica de Jesus, é uma virtude, é uma qualidade, a dignidade de Jesus. Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aqui Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Nós vamos ter um culto em que nós vamos falar do leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Amém? Leão e raiz. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui ele é chamado de cordeiro. Jesus é este cordeiro. Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aqui ele é o cordeiro que foi morto. Lá ele era o cordeiro que estava em pé. Amém? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 6:10. Estamos falando só de Jesus hoje. E ontem, só de Jesus. E domingo, só de Jesus. E quinta passada, só de Jesus. Só um Deus. Ele se chama Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. É que nós estamos agora conhecendo este Deus nas suas várias manifestações, expressões, títulos, qualidades, virtudes, para que você entenda quem ele é de fato, e quando falar com ele, tenha mais conhecimento de quem ele é. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Soberano Senhor, justo, verdadeiro. É Jesus o soberano Senhor. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Aqui, Jesus é aquele que se assenta no trono. Quantos tronos há no céu? 1, não há 3, porque não há uma trindade. João falou: eis que vi armado no céu um trono e alguém assentado nele. Agora aqui está dizendo que a face daquele que se assenta no trono. Quem é este alguém que se assenta no trono? Jesus é o que se assenta no trono. Muito bem. Apocalipse 7:17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora o cordeiro é aquele Jesus que se encontra no meio do trono. Então, para que isso, bispa? Para que nós estamos conhecendo estes nomes, essas expressões? Porque, amado, você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa ter mais afinidade com Ele, mais intimidade. Você não precisa ter medo dEle, ou ter um conhecimento somente histórico. Você vai aí para uma celebração de Natal, sabendo quem é este Deus, que as pessoas só veem como um menino Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o que está sentado no trono, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que era, o que há de vir. Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus. Nós estamos falando de Jesus.
Você precisa saber quem é Jesus. Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Aquele que vive pelos séculos dos séculos é Jesus. O mesmo que criou o céu, Jesus criou o céu. O mesmo que criou a terra, Jesus criou a terra. O mesmo que criou o mar e tudo que neles existe, Jesus criou tudo isso. Amém? Apocalipse 11:8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui ele é chamado de Senhor Jesus. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui ele é chamado de nosso Senhor e Cristo. Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O filho da igreja, desta mulher, que o diabo queria devorar. Quem é este filho da igreja? Jesus. Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, agora ele é um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Jesus é este que rege as nações com cetro de ferro. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, o Cordeiro tem um livro, e ele já tem este livro escrito o seu nome, o meu nome, de todos os eleitos, predestinados, aqueles que constituem o seu povo. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé. Apocalipse 15:3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então aqui ele é chamado de Senhor Deus Todo-Poderoso. É Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Rei das nações. Apocalipse 16:5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Justo, santo, o que és e o que era, Jesus. Apocalipse 16:9. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Nome de Deus que tem autoridade sobre flagelos. Jesus é o nome de Deus. Jesus é o nome que tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre os flagelos. Amém? Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus estará nesta peleja do grande dia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Diga amém. Diga: Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você crê nisso? Amém? Apocalipse 18:8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Senhor Deus poderoso que a julgou. Aqui, Jesus aparece como um juiz poderoso, que julga com equidade. Apocalipse 19:1. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Jesus é a salvação, Jesus é a glória, Jesus é o poder, Jesus é a aleluia. Diga glória a Deus. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono. Quem está sentado no trono?
Jesus, Ele é Deus. E o que os 24 anciãos diziam? Amém, aleluia. Então o Deus que se acha sentado no trono, Jesus está sentado no trono. Versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, Jesus é o Todo-Poderoso, Deus que reina. Ele é um rei, não é rei momo. Ele não é um rei de Araque. Ele não é um rei fantasiado de rei. Ele é rei que reina. Ele reina na sua vida, ele reina na minha vida. Ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle da minha vida. Ele, quando fala, sua voz é como trovões. Ele espanta o mal, ele espanta as trevas. Ele é o Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso significa o Deus onipotente, que tem todo o poder. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora Jesus é um cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga com justiça. Glória a Deus. Versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Na plenitude de Deus, amados, pela primeira vez você vai conhecer. Quando Deus se manifestar, Ele vai lhe revelar um nome que só Ele conhece. Diga amém. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verbo de Deus é o nome de Jesus. Logos. Apocalipse 24. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Com Cristo, Jesus Cristo, Ele na sua missão de Salvador, Redentor, aquele que nos reconciliou com o Pai. Amém? Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é este esposo que virá buscar a noiva? Jesus. E a noiva quem é? A igreja, os salvos. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora Jesus se apresenta como Deus das nossas vidas. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora Jesus tem uma glória, e esta glória ilumina. E o Cordeiro é a lâmpada. Veja, quem é o Cordeiro? Jesus. Jesus é uma lâmpada. E a glória do Cordeiro ilumina. Não só a cidade, mas Ele está na sua vida. E Ele ilumina a sua vida. Ele é lâmpada na sua vida. Ele não deixa você tropeçar. Ele não deixa você na escuridão. Ele vai à sua frente. O Cordeiro vai à sua frente, iluminando. E a glória dele tem que se manifestar na sua vida. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Agora Jesus é conhecido como o Deus dos espíritos dos profetas. Porque era Ele que falava pelos profetas. Era Ele que inspirava os profetas. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em breve devem acontecer. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Outro nome de Jesus, de uma manifestação. Versículo 16. Eu, Jesus, é Ele que está falando o tempo todo. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, é Ele que está falando. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Agora Ele se identifica como a brilhante estrela da manhã. Ele está dizendo, eu, Jesus, eu sou. Você já sabe que Ele é o eu sou. O eu sou que falou com Moisés na sarça. O eu sou que apresentou-se a Abraão e disse, ser perfeito como eu sou perfeito. Né? O eu sou que falou
com os judeus, os fariseus, que disse: eu conheci Abraão. E eles disseram: não tem 50 anos, como conheceste Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E agora ele vem aqui esta noite, através do livro do Apocalipse, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para você testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, é ele que está falando com você. Eu sou, o que falou com Moisés, o que falou com Abraão, o que falou com os judeus, o que falou com os fariseus. Ele está falando esta noite: eu sou a raiz de Davi, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Na sua vida não há noite, não há trevas. Amanhã, Jesus é a brilhante estrela da sua manhã. Amados, eu tenho que encerrar. Mas nós estamos aqui nos familiarizando com estes nomes, para que no louvor, na oração, você não fique só aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, mas que você saiba se dirigir a Ele com tantas expressões que agora, por revelação, você sabe que se referem a Jesus. Você pode falar com Ele: Senhor, Tu és a raiz de Davi. Senhor, Tu és a brilhante estrela da manhã. Jesus, Tu és o Deus dos espíritos dos profetas. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és santo, santo, santo. Tu és digno. Tu és justo. Tu és aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, veja que você está ampliando o seu conhecimento e também o seu diálogo com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Vou encerrar. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus é aquele que dá testemunho. É Ele que respalda a sua palavra. Ele é o fiador desta palavra. Amado, e esta palavra não pode falhar. Nada pode sair do controle de Deus, porque Ele é fiel. Ele é o que dá testemunho desta palavra. E eu encerro com o último versículo do Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é graça. É graça pura. O Senhor Jesus é Deus. Nós acabamos de ler aqui mais de 60 manifestações de Jesus Cristo. Para quê, bispa? Para que você saiba exatamente qual é o Deus da tua salvação. Em quem você tem crido, onde é que está a sua esperança? O que é que você pode temer se aquele que é o Todo-Poderoso está na sua vida? Que medo você tem se Ele é o reto juiz? Que medo você tem do futuro se Ele era, é e sempre será? Se Ele está na sua vida para todo sempre, tem o controle da sua vida. Ele reina. Eu vou falar no próximo sermão sobre os poderosos desta terra, que não são nada perto daquele que reina. Não tenha medo de notícias do governo. Não tenha medo dos escândalos. Cai ministro, entra ministro. Escândalos, escândalos. O mercado europeu, os Estados Unidos, a loucura da economia mundial, as crises, as alianças. E nós com isso, o nosso rei é Jesus Cristo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo. Nós pertencemos ao reino dEle, o reino dEle é inabalável. Você está seguro nas mãos deste Deus. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Ele está no controle absoluto. Fique de pé no seu lugar. Creia. Comece a falar com Ele. Use uma expressão nova que você nunca usou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Estamos encerrando. Oh Deus, que o teu povo fale contigo, Senhor, com mais intimidade contigo. Nós só temos intimidade com quem nós conhecemos bem, Jesus. Oh Pai,
Que os teus filhos saibam falar contigo usando os teus nomes, as tuas virtudes, expressões que significam o teu nome. Jesus, tu és a fiel testemunha. Tu és o alfa, o ômega, o todo-poderoso, o princípio, o fim. Tu és um Deus que fala, por isso nesta hora, tu já falaste à tua igreja, tu continuarás a falar. Tu és chamado de o Filho do Homem, porque assumiste a nossa imagem, a nossa semelhança. Tu és aquele que vive. Oh Jesus, tu és aquele, Senhor, que morreu. Esteve morto, mas tornou a viver, está vivo. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tu és o Filho de Deus, na manifestação de Salvador e Redentor. Tu és a brilhante estrela da manhã. Jesus, tu és santo, santo, digno. Jesus, tu és o verdadeiro Deus. Tu tens a chave de Davi em tuas mãos. Oh, tu és chamado de amém. Senhor, amém, amém, amém. Tu tens amém para todas as tuas promessas. O sim é teu, o amém é teu nome, Senhor. Tu respaldas a tua palavra. Tu és o princípio da criação. Tu és santo, 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 digno, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, o soberano Senhor, aquele que se assenta no trono, aquele que é Cristo Jesus, um filho varão, Jesus, Rei das nações, todo-poderoso. Tu és o que era, e o que é, e o que há de vir. Jesus, a autoridade é tua, tu tens esta autoridade. Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus que julga com equidade. Tu és a salvação e a glória do teu povo. Obrigada, Jesus. Tu és o cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, que peleja as nossas lutas e as nossas guerras. Oh Jesus, tu és o verbo de Deus. Tu és o esposo da igreja, o marido da igreja. Oh Jesus, tu és o eu sou. Obrigada, Jesus. Tu és a graça nas nossas vidas. E nós hoje saímos daqui, Senhor, alimentados pelo Deus que é tudo em todos e que nos fez em todas as coisas mais que vencedores, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque te conhecemos como jamais havíamos te conhecido antes. Não temos um Deus velho num trono com uma barba, dormindo com um cajado na mão, um filho ensanguentado e uma pomba voando pelas igrejas. Não, 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 Senhor. Nós temos um só, que se assenta no trono, Jesus, cheio de glória, o santo, o digno, o verdadeiro, o justo, o que reina, o que tem um cetro de ferro, que tem o controle absoluto de todas as coisas. O que era, o que é e o que há de vir nos buscar um dia, Jesus. Obrigada, Senhor, por este conhecimento, pelos olhos iluminados. Obrigada pelo que somos, porque somos o que somos pela graça de Deus. E a graça é Jesus. Somos o que somos por Jesus em nossa vida. Leva-nos agora, Senhor, em paz, em sossego, na tua segurança. Que cada um, quando for dormir logo mais, Senhor, antes de fechar os seus olhos, possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. O Todo-Poderoso é o Deus da minha salvação. E amanhã, quando nós acordarmos, Senhor, ao abrirmos os olhos, que nós possamos dizer: ó, brilhante estrela da manhã, Deus justo e verdadeiro, santo, digno, tu estás na minha vida. E eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos, porque em ti não há sobressalto, em ti não há medo, em ti não há, Senhor, desespero, em ti há vitória, Jesus. Vitória é o que tu tens para o teu povo. Recebemos as vitórias deste dia, Senhor, desta semana, do final de semana, dos próximos dias de dezembro, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, a brilhante estrela da manhã. Amém e amém. Amém. Estenda sua mão na direção do altar.
Que a brilhante estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir, guarde os corações e as mentes nele, em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Vá em paz, vá feliz. Tenha uma excelente sexta-feira, um sábado e um domingo cheio de glória do Senhor. Amém? Vamos cantar a brilhante estrela da manhã. Se alguém precisar sair, vá em paz. Boa noite. Despeça do irmão que está ao seu lado, dizendo: estamos seguros nas mãos dele. Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, justo, fiel. Quem quiser, diga com fé o que diz esta música. Essa nossa estrela da manhã, Ele é Jesus, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ele é Jesus, o Cordeiro Santo. Aleluia. Em suas mãos está todo vencer. E você está nas mãos dele. Você já venceu. Resposta todo aquele que clamar. Quando clamar, clame pela estrela da A manhã. verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos dizer com gratidão. És a nossa estrela da manhã. Aleluia. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Creia que você já venceu tudo. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Sinta o amor de Deus por você. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Veja a sua vida brilhando, brilhando, brilhando. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Sinta a paz invadindo o seu Em coração. tuas mãos está todo vencer. Aquela situação, você já venceu por causa dele. Resposta a todo aquele que clamar. É só clamar por Jesus. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor,
Amém. Glória a Deus. Boa noite, vá em paz. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: a sua vida brilha, 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 porque a brilhante estrela da manhã está dentro de você. Tchau, tchau, internautas. Amo vocês. Fiquem com o brilho da estrela brilhante da manhã, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Até domingo. Tchau. Sim. Amém. Eu já dei a bênção final. Amém. Muito obrigado por me lembrar. Vamos lanchar? Eu espero que as portas estejam abertas. Amém. Glória a Deus. Tome um lanche, chame alguém, fala: olha, nós brilhamos tanto, vamos ter comunhão para brilhar mais ainda. Amém. Tchau, tchau.